Amém. Jeremias capítulo 18. Eu queria que você prestasse atenção aqui. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir. Se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Só até aí, feche, por favor, os teus olhos, em nome de Jesus. Ó Deus, nós te damos graças, nós estamos aqui. Até aqui nós entregamos. Daqui para frente o Senhor entrega. O Senhor vai entregar na medida em que entregamos. Portanto, Senhor, fala aos nossos corações através da Tua palavra. Fala aos nossos corações conforme, ó Deus, a Sua vontade. Nós nos humilhamos diante do Senhor para dizer que nós não somos nada. Agora nós vamos desfrutar do que realmente viemos fazer a esse lugar. Porque o que vamos ouvir aqui depende de como vamos sair. Mas nós não queremos sair da mesma maneira que nós entramos aqui. Porque se viemos, não viemos somente para assistir um culto, ou porque temos um compromisso com a denominação, ou com o pastor. Nós viemos aqui, ó Deus, porque precisamos ouvir a Tua palavra. Porque a Tua palavra transforma as nossas vidas. Não há nada que transforma nós mesmos, nem as nossas próprias decisões. Só o Senhor pode todas as coisas na nossa vida. Portanto, fala com cada um que entrou por essas portas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode se sentar dando glória a Deus. Glória a Deus. E eu ia pregar nessa noite sobre oração, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém. O que Deus tem para nós é o que será ministrado aqui. Pois bem, Deus, há várias maneiras de Deus falar. Deus, ele fala através de uma revelação, seja ela, a palavra é uma revelação, seja ela através de alguém que abre a boca para revelar. Deus fala de várias maneiras. Há pessoas que estão indo na igreja somente para Deus revelar algo para ela. E Deus, a grande verdade é que Deus ainda continua falando. Ele continua revelando. Mas há nesse texto aqui uma revelação, uma maneira de Deus falar que ela é muito imperceptível na nossa vida. Porque nós somos muito impulsionados pela nossa natureza, nosso temperamento, nosso caráter. E aqui nesse texto, algo que eu acho muito maravilhoso, é que Deus chama Jeremias e diz para Jeremias: Jeremias, desce à casa do olheiro e veja. E algo tão maravilhoso nesse texto é que Deus está, em primeiro lugar, falando só pela observação de Jeremias. E algo que nós precisamos entender é que Deus não fala só com palavras. Deus está falando no nosso dia a dia. Se nós formos perceptíveis aquilo que a gente
vê no nosso dia a dia, Deus está falando. Eu me lembro de Deus falando no deserto, algo que estava acontecendo com o povo que era imperceptível para o povo no deserto. Enquanto eles estavam reclamando porque não tinha comida ou porque não tinha água, Deus estava operando milagres porque a roupa não se acabava, porque a sandália dos pés não se acabava, mas eles não perceberam. Portanto, o que Deus está em primeiro lugar mostrando aqui para Jeremias Jeremias, desce à casa do olheiro e só observa. Só olha. Irmãos, olhe para alguém que está do teu lado e diga assim, seja mais perceptível e observa. Enquanto nós estamos à procura de grandes revelações, Deus está falando. Olha, enquanto faltava água, não tinha comida, mas a sandália nos pés não se acabava. Deus estava falando. Deus está falando no nosso dia a dia, irmãos. Enquanto por muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas que ainda não aconteceram do jeito que a gente quer, mas as coisas estão acontecendo do jeito que Deus quer, irmão, a nossa vida é um milagre. Há momentos em nossa vida que eu não tenho o que eu gostaria de ter, mas eu vou te falar da minha experiência como pastor João, ou como o ser humano que sou, nos melhores momentos de minha vida, de experiência com Deus, foram os momentos que eu não tinha o que eu queria. Foram os momentos que eu tinha o que eu precisava. O momento que Deus supria e não me deixava faltar. Portanto, o que Deus está chamando aqui é Jeremias. Jeremias, desce à casa do olheiro. A primeira palavra dele é se levanta. E desce a casa do olheiro. Precisamos aprender a sermos perceptíveis às circunstâncias em nossa volta. Será que Deus só fala domingo às 7 horas da noite, ou quarta-feira às 7 horas da noite? Amanhã, segunda-feira, Deus está falando. Deus está falando terça, Deus está falando quarta, todos os dias Deus está falando. A grande questão é a nossa falta de percepção. E nós estamos tão envolvidos no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nas nossas preocupações, naquelas pessoas que o diabo usa para nos tirar da graça. Estamos tão envolvidos com tantas coisas que nós não percebemos que Deus está falando. E a palavra para Jeremias é: Jeremias, desce e só observa. Só observa. Eu creio que amanhã, Deus, no seu trabalho, se você for mais perceptível do que tem sido, você vai perceber que Deus está falando. Eu creio que hoje ainda, se você for com a lanchonete fazer um lanche, se você for mais perceptível, Deus está falando. E Deus agora manda ele observar. E ele faz uma analogia com o povo de Israel. Aquele vaso é o povo de Israel. E o olheiro é o Senhor. Ele está mandando ele observar. Eu não sei se Jeremias entendeu o que Deus está falando, ou se só entendeu depois que Deus explicou. Mas a verdade é que observa, e Deus foi muito literal com o que Deus está falando. Eu acho que nós pregadores hoje a gente vai inventar um monte de coisa em relação ao que estava acontecendo ali, mas Deus foi muito literal. E Deus agora faz uma comparação do povo de Israel. E agora mostra para Jeremias que enquanto o olheiro estava esmagando, estava pegando com suas mãos, e antes de formar naquele barro um vaso, Deus estava depois explicando para ele que aquele era o Israel e o olheiro era o Senhor. E sabe que eu aprendo o que Deus nos revela só ao olhar.
que não importa o tempo do barro, quando a gente estuda ou faz uma pesquisa sobre o barro, eu não sei se você sabe, mas há uma infinidade de tipos de barro. Há barro vermelho, há barro amarelo, há barro branco. Quando eu era pequeno, eu mexia junto com os meus primos com os barros brancos. Não sei se ainda tem hoje barro branco. Lembra, tio Gil? Eu era pequenininho, eu ia com a minha prima para alguns lugares lá, o barro era branco, eu não conhecia barro vermelho. Mas sabe, não importa se é barro azul, se é vermelho, se é amarelo. Todos nós estamos num processo na mão do Senhor. Não importa quantos anos tu tem de igreja. Não importa se você tem uma experiência de tantos anos, se você já foi pastor, ou se isso ou aquilo, não importa. Eu li um livro chamado Caçadores de Deus. O pastor Tommy Tenney, ele conta uma das experiências pela qual ele escreve o livro. E ele tem uma experiência sobrenatural numa igreja. Ele conta que ele chega para pregar de manhã e quando, depois de uma campanha de mensagens que ele está pregando naquela igreja, a igreja tinha um culto pela manhã, a igreja tinha um outro culto pela manhã, eu acho que de 8 às 9h30, depois das 10 alguma coisa, depois das 6 horas, depois mais tarde, tinha 4 cultos os domingos. Ele chega pela manhã para pregar naquela igreja e daqui a pouco o pastor pega o microfone, quando vai falar, abrir o culto com o versículo, ele diz as primeiras palavras e daqui a pouco há um estrondo dentro daquela igreja e o púlpito, ele diz no seu livro, público parte ao meio. E quando aquele púlpito parte ao meio, as pessoas começam a gritar naquela igreja, a glória de Deus, a presença do Senhor enche aquele lugar, o pastor cai para trás, o pastor agora desmaia no púlpito, os obreiros vêm, pegam o pastor e levam para a sala que tem atrás, e agora as pessoas estão gritando, atravessando os bancos, pulando e gritando, e vindo ao altar, dizendo, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. E ele não sabe o que fazer, ele então assume o púlpito e agora chama mais obreiro e diz, vai lá chamar o pastor, porque o pastor está desmaiado na sala, e o obreiro sai, e o obreiro vai lá atrás, e quando chega lá atrás o obreiro não volta, e ele fica aqui, as pessoas gritando na igreja, daqui a pouco ele chama outro obreiro, e o obreiro vem, e ele diz, vai correndo chamar o pastor, que o pastor precisa fazer alguma coisa, eu não sou o pastor da igreja. Aquele homem vai lá atrás, o homem fica de novo. Aí daqui a pouco ele chama alguém, oh meu Deus, eu já mandei 3 ir buscar o pastor, e o pastor não veio ainda. E ele diz assim, pastor, todo mundo que vai naquela sala e coloca a mão naquela maçaneta cai. A glória de Deus encheu aquele lugar lá atrás. As pessoas vieram para o culto de manhã e não conseguiram sair da igreja. Quando chega 10 horas, o estacionamento, as pessoas deixam o seu carro no estacionamento. Quando pisam no estacionamento, a glória de Deus alcança as pessoas no estacionamento. E agora eles estão, o culto de manhã, outro culto de manhã, a igreja está lotada e dura o dia todo e as pessoas estão chegando para o culto às 6. As pessoas pisam no estacionamento e a glória de Deus está lá. E no final ele diz assim, eu já preguei em tantos lugares, eu já fiz tantas viagens missionárias, mas eu nunca tive uma experiência como Deus me deu hoje. Não interessa quantos anos temos. Não interessa a nossa posição eclesiástica ou o nosso conhecimento teológico. Não interessa, nós somos como um vaso na mão do olheiro. Deus ainda está nos aperfeiçoando. Eu contei aqui semana passada sobre o encontro de pastores que eu tive, irmão. Eu já fui pastor em tantos lugares e Deus ainda está me levando a experiências sobrenaturais com Ele. Deus ainda está...
Eu tenho 57 anos. A gente, quando tem 57 anos, a gente costuma dizer que a gente não se submete a algumas coisas que a gente se submetia antes, não é assim? Eu já sou mais velho, eu não me submeto a essas coisas. Deus não funciona assim. Nós somos como vaso na mão do olheiro. Deus ainda está massacrando a gente. Deus ainda está pegando a gente, passando no moedor de carne. Era só para observar. E a palavra do Senhor diz que o que Ele observa, é isso que eu quero compartilhar com você. E, em primeiro lugar, ele começa a ver que o vaso na mão do olheiro se quebrou. E sabe o que é mais maravilhoso? É que o vaso se quebra, e o texto vai dizer, no capítulo 18, versículo 4, quando o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro e tornou a fazer dele o quê? Outro vaso. Ele fez outro vaso, mas ele não pegou outro barro. Entende? Os princípios de fazer outro eram o mesmo. Ele pegou, ele fez um outro vaso, o texto vai dizer, mas o texto não diz que ele pegou outro barro. Isso quer dizer que nós não podemos mudar os nossos princípios. A gente não pode mudar o que passou. Mas tem coisa nova de Deus para nossas vidas. Ele pega o mesmo João, a mesma Maria, o mesmo Antônio, a mesma Cláudia. Ele pega as mesmas, isso é, o princípio é sempre o mesmo. Deus não vai apagar a sua história, mas Ele vai fazer algo novo na sua vida. Aleluia! O que Jeremias viu foi isso. Ele, ao olhar, tinha uma mensagem sendo pregada só de ele olhar. Ele deve ter olhado para ele, se ele fosse tão perceptível, quando muitas pessoas têm aqui, tem gente perceptível aqui, a Deus falar, sim ou não, levante sua mão. Talvez ele ia perceber que Deus estava falando. Ele não trocou de barro, mas ele fez algo novo naquele barro. Segundo, o que Jeremias viu é que o barro, ele não transforma o barro. Não há honra em nós pelo que seremos. Nada do que você vai ser é obra de suas mãos. Você não tem poder de fazer algo novo em você mesmo. O barro não tinha poder de se transformar, de ser moldado. Quem muda a gente é o olheiro. Quem leva a gente em lugares altos é o olheiro. É o olheiro que me faz acordar pela manhã. Eu estou aqui respirando por causa do olheiro. Eu posso dizer amanhã é um novo dia, eu vou trabalhar, porque quem abre as portas é o olheiro. Nós, por mais que a gente invista em nós mesmos, não temos capacidade de chegar a lugar nenhum. Tudo vem do olheiro. O barro não tem capacidade de moldar ele mesmo. Isso é, se eu e você somos hoje o Israel da nossa geração, então entenda, eu e você não somos nada. Porque nós somos o Israel da nossa geração. Barro não muda barro. Barro não molda barro. Nós somos dependentes do olheiro. Ai de mim, de você, quando formos um jarro, acharmos que somos alguma coisa. Porque
Porque aonde você vai chegar, aonde Deus vai te colocar, você precisa entender que as digitais do olheiro vão estar em você. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Portanto, a glória é dele, louvor é dele. O que Jeremias viu? Que o barro não pode resistir às mudanças do olheiro. Não adianta. Nós não podemos resistir. Por mais que você fique firme, por mais que você tente traçar os seus próprios caminhos, você não pode resistir. Deus vai te pegar na esquina. Disse para alguém esses dias. Se tu é barro, tu precisa de um olheiro. É isso. Nós não podemos dizer, não toque em mim. Nós não podemos dizer, não se meta, olheiro, não se meta na minha vida, eu faço o que eu quero. Não dá. Você não pode dizer, não se mete na minha vida, eu vou por aqui, fim de papo. Ele vai te pegar na esquina, sabe por quê? Porque barro precisa de olheiro. Barro sem olheiro é barro. Barro com olheiro é vaso. Olhe para alguém que está do teu lado, diga assim: barro com olheiro é vaso. Barro sem olheiro é barro. O que Jeremias viu? Não importa o quanto o olheiro amassava aquele barro. Não importa. Mas sabe, quando eu estava lendo esse texto, algo que eu percebi, que barro não nasceu com o propósito de ser vaso. Barro nasceu com o propósito de ser barro. Mas o olheiro, quando olha para aquele barro, estabelece nele o propósito de fazer daquele barro vaso. Não importa quanto tu vai ser amassado, não importa quanto tu vai ser moldado, o olheiro faz isso com um propósito. O propósito não é de te fazer sofrer. O propósito do olheiro não é te amassar para tu gritar e ele ter satisfação nas suas dores. O propósito do olheiro é levar o barro a um patamar que o barro não imaginava. Porque barro acha que vai continuar sendo barro. Mas o olheiro tem propósito no barro. Deus tem propósito na sua vida. De tirar você de onde você está. Da vertical, da horizontal. E te levar para lugares altos. O amassar de Deus. As lutas que nós passamos na nossa vida é porque Deus tem propósito. Deus tem propósito na sua vida. Se prepare, porque Deus está te aperfeiçoando, porque Ele vai te levar, querendo o diabo ou não, Deus vai te levar a lugares alto, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que amam. Deus vai te levar a lugares altos, porque Ele tem propósito. O que você e eu estamos enfrentando hoje não determina o meu futuro. O que eu estou passando hoje não vai determinar os propósitos que Deus tem na minha vida amanhã. O hoje é hoje. Mas Deus está me moldando.
Algum tempo atrás eu preguei, não me lembro quanto tempo tem, sobre ser um instrumento na mão de Deus. Eu sou músico. E uma das características do instrumento na mão de Deus é que o instrumento, de tanto ser usado, ele às vezes vai desafinar. De tanto ser usado, o tempo vai passando e a gente sai de uma coisa chamada harmonia, que é o conjunto de notas. Entende? E aí Deus, ou o que toca, vai uma hora ou outra pegar o violão e ter que apertar. E ele vai apertar porque algumas notas saíram da harmonia. Entende isso? Saiu da harmonia. E só quem entende é que sabe que saiu. E o que está usando o instrumento sabe que o instrumento saiu da harmonia. Aí vai ter uma hora que ele vai ter que... Ai, Jesus, está doendo, Senhor. Mas o objetivo de quem toca não é ver o instrumento sentindo dor, é porque ele precisa fazer o instrumento voltar na harmonia que estava antes. Entende isso, irmãos? É porque de tanto a gente ser usado, e usado, e usado, e usado, tem uma hora que a gente sai da harmonia, a melodia fica feia. Irmão, instrumento desafinado, até quem não sabe tocar sabe que está desafinado. Não precisa saber tocar. Quando você passa em algum lugar, você ouve e fala assim, tem alguma coisa errada aí. Ele estava agora aqui tocando guitarra, a gente já tem um ouvido, né? Ouvido meio calejado. Ele estava, eu falei, essa guitarra está desafinada. E ele foi e afinou a guitarra. É assim que Deus faz. Tem uma hora que Deus vai te apertar. Tem uma hora que Deus vai te afinar. Tem uma hora que você vai ser como um barro na mão do olheiro. Ele vai te amassar. Mas é porque Ele está te levando a lugares altos. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. O que Jeremias viu é o que barro, se não tiver na mão do olheiro, ele só serve para ser pisado. Mas barro na mão do olheiro serve para ser exaltado. Deixa-me te dizer. O mundo diz que você é o que você tem no bolso. O mundo diz que você é o que você pode oferecer. Mas para o Senhor, nessa noite, estou pregando para os melhores de Deus. Estou pregando para príncipes e princesas nesse lugar. Não interessa o que dizem ao teu respeito, se as palavras são de humilhação. A Bíblia diz que você é o melhor de Deus. A Bíblia diz que Deus deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é, eu e você estamos aqui nessa noite porque um Deus Todo-Poderoso deu o seu Filho por você e por mim. Então, irmão, nós não somos qualquer pessoa. Estou terminando. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Quero terminar aqui. Hebreus 3, 7 ao 9. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais vossos corações, como na provação do dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Versículo 8.
Não endureçais os vossos corações. Barro endurecido não serve para ser moldado. Não, Deus não coloca a mão em coração endurecido. Deus tem propósito, Deus tem promessa na sua vida, Deus tem coisas grandes na sua vida, mas enquanto você estiver endurecendo o seu coração para a palavra do Senhor, Ele não encosta a mão em você. Deus só molda barro mole. Eu me lembro que como eu disse aqui, que eu e minha prima, quando éramos pequenos, a gente fazia, meu tio, ele fumava fumo de rolo. E eu e minha prima saía para fazer cachimbo para ele. Já fez cachimbo de barro? Vou te falar. Você faz o cachimbo e enfia uma caneta. E a gente levava para o meu tio. O barro branco, a gente fazia do barro branco, ele é seco, às vezes chega a esfarelar na mão. E a gente colocava água e ele ficava molinho e a gente fazia molinho na mão. Porque barro endurecido não dá para moldar. Barro endurecido não dá para fazer. O olheiro não tem liberdade para trabalhar em coração endurecido. Portanto, se queremos ser um vaso na mão do olheiro, a primeira característica do barro é: seja flexível. Seja flexível aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus não precisa ser Deus. Ele não precisa, porque trabalhar na sua vida não é para o bem de Deus, porque Ele não precisa ser Deus. Trabalhar na minha e na sua vida é para o meu e o seu bem. Deus quer coisas grandes para fazer na sua vida, mas você precisa ser flexível. Deixa Deus entrar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus te moldar, deixa Deus fazer o que Ele quer na sua vida. E vou te dizer, Ele te levará a lugares grandes. Quando aquele barro se tornou um lindo jarro ou um vaso, e talvez deva ter sido pintado, elaborado com alguma arte, a glória não é do barro, é do olheiro. Entende? Sabe por quê? Porque por mais que seja um lindo vaso, ainda pode cair e quebrar. Depois de endurecido, não dá mais para moldar. Não endureçais os vossos corações. Abra o teu coração para aquilo que Deus tem para você nessa noite. Deus quer te moldar, não interessa quantos anos você tem de igreja, não interessa quantos anos você tem na presença do Senhor, Deus quer moldar você. Mas é preciso que você abra mão de todos os seus achismos, tudo que você já aprendeu a respeito da sua vida. Porque aqui nós não estamos falando sobre Deus, estamos falando sobre a sua vida. Então não interessa sobre os seus achismos, sobre aquilo que você acha sobre a sua vida. Ele te ama tanto que te trouxe aqui. Porque Ele ainda quer mexer na gente. Ele ainda quer moldar a gente. Ele ainda quer fazer coisas grandiosas na gente. Sabe por quê? Porque Ele não te levou ainda a um patamar alto, porque você ainda precisa ser moldado. Porque você precisa ser mexido. Tem bênçãos sobre a sua vida que estão retidas. Tem promessas sobre a sua vida que ainda estão retidas. Sabe por quê? Porque tu não está pronto. Deus, e o que vai te aprontar se chama Jesus Cristo.
É Ele que vai aprontar você para coisas grandes. Ninguém vai conseguir transformar você e nem você mesmo. Porque algumas vezes na sua vida você disse, nunca mais eu farei isso e fez. E muitas vezes você se decepcionou com você mesmo. É ou não é? Porque você não consegue mudar a você mesmo. Mas nessa noite estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. Ele é quem pode mudar a gente, tirar da gente aquilo que a gente não consegue tirar. Mudar em nós aquilo que a gente não consegue mudar. Estamos falando de temperamento, estamos falando de caráter, estamos falando de um monte de coisas que a gente não consegue mudar. Mas o olheiro pode. Se nós entendermos que somos barro, e se nós entendermos que nós, no ponto, barro não muda barro. Mas há um Deus aqui nesta noite que colocou essa palavra no nosso coração e que trouxe nessa noite quem Ele queria que viesse, que está dizendo, seja um barro na mão do olheiro. Ele vai mudar você, Ele vai transformar você, Ele vai tirar de você o que não provém dEle, porque o que provém dEle não é isso que está no barro. Fique de pé, por favor. Eu queria que você fechasse os seus olhos, por favor. Em nome de Jesus.